Queridos, nós iniciamos dois domingos atrás uma série de mensagens sobre a igreja multiplicadora, uma estrutura nova para a igreja. E dentro dessa estrutura, tudo que nós estamos fazendo é voltado para essa estrutura, uma mudança na forma de ser e viver igreja. Nós estávamos então trabalhando, muito parecido com aquilo que nós lemos, de uma igreja consumidora, que consome apenas, mas às vezes deixava de ser discípulo, entendendo então que Deus tem algo para as nossas vidas, crendo que nós precisamos nos converter ao princípio de sermos discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo toda uma mudança na nossa forma de estar agindo e trabalhando. Além dos PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, que já estão funcionando pela cidade toda, inclusive até fora da cidade, nós já temos grupos, Rony? Lá, hoje está aí, anfitriã lá de Porto Vitória, a Porto Vitória já tem PGM, trabalho sendo realizado. Além dos pequenos grupos, nós temos a nossa nova escola bíblica discipuladora, que tem sido uma bênção. Terminou hoje a escola, a Josi veio falar comigo, feliz com esse modelo. Pastor, joia, ela não tinha oportunidade ainda de ter vindo no domingo passado para conhecer. Bom, gostei. É isso mesmo, queridos. A mudança é para que a gente possa realmente nos sentirmos vivos dentro da igreja, para que seja algo que marque a vida de pessoas, para que não seja apenas algo onde a gente chegue e seja apenas ouvintes, mas que através da escola bíblica discipuladora nós possamos construir a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. Então essa mudança toda que tem acontecido, queridos, eu creio que é a vontade do Senhor, eu creio que é a visão de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Nós só precisamos colocar a mão no arado, fazer como tem que fazer, e as coisas acontecerão de forma natural. Domingo passado nós então falamos do primeiro princípio da igreja multiplicadora, que era o princípio da oração. Eu preciso ter um estilo de vida em oração. Ou seja, oração não é para fazer em momentos, mas sim em todos os momentos. É um estilo de vida que nós precisamos ter. E aí hoje pela manhã, conversando na classe dos líderes de PGM, eu estava compartilhando de um desejo, que provavelmente logo nós teremos também na igreja uma prática da torre de oração. Torre de oração é onde cada um escolhe um horário para vir à igreja e orar. E durante o dia todo, durante 24 horas, temos uma pessoa de joelho dobrado, orando pelas famílias, pela igreja, pela cidade, pelo agir de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter esse comprometimento com a oração, em buscar a vontade de Deus. Hoje nós estaremos vendo o segundo princípio, que é evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora. Ela é a comunicação do evangelho, aliada a um relacionamento discipulador. É o que chamamos então de evangelização discipuladora. Eu evangelizo e eu discipulo ao mesmo tempo. É um dos princípios que nós estaremos trabalhando. É um dos princípios que você, querido, que já está num PGM, esta semana você já vai ouvir alguma coisa a mais sobre isso. E é extraído, queridos, do Novo Testamento. Não é uma ideia de homens, não é um achismo de denominação, mas é um princípio. É um princípio encontrado no Novo Testamento. É a proclamação do Evangelho
juntamente com o cuidado. Eu proclamo e cuido. Essas duas coisas precisam andar juntas, de mãos dadas, para que as pessoas possam crescer e para que a grande comissão tenha um grande êxito. A grande comissão, ela só acontece quando eu evangelizo e discipulo. Quando eu ajo sobre a vida desta pessoa, falando de Cristo e ensinando esta pessoa como caminhar com Cristo. Os apóstolos logo perceberam a necessidade de integrar os que criam e ensinar-lhes a obedecer ao que Cristo ensinou. Ou seja, eles começaram a perceber que eles não deveriam apenas pregar, mas também discipular. Eles deveriam pregar e deveriam discipular. A ação é do Espírito, é Ele que convence o homem do pecado, mas nós temos também a nossa parte, que é falar de Cristo, que é falar de Deus, e ensinar esta pessoa e caminhar com esta pessoa, para que ela possa conhecer a Deus e caminhar com Deus. Em Atos 2, 40 e 42, depois do seu sermão, Pedro diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava as pessoas. Os que aceitaram de bom grado o Evangelho foram batizados e começaram a perseverar no ensino dos apóstolos. Isso quer dizer que eles ouviram do Evangelho, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e começaram a aprender a doutrina. Não foram simplesmente: você aceitou Jesus, que bom, agora senta no banco e fica aí sozinho. Às vezes é isso que acontece. Nós levamos o Evangelho para as pessoas, elas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, e ao adentrar a igreja, acabou, fiz já minha parte, já levei o Evangelho, ela já aceitou, agora não é mais comigo. Não, essas pessoas começaram a perseverar no ensino, na comunhão e nas orações, ou seja, elas foram ensinadas, discipuladas a como viver o Evangelho. Essa é uma das razões, queridos, pelas quais as nossas igrejas têm sofrido nos dias de hoje, porque temos muitos crentes convertidos sim dentro da igreja, mas não discipulados. Vão para o céu, vão, mas dão trabalho aqui na terra, e muito trabalho, porque não foram discipulados, não aprenderam como ser cristão, não aprenderam como deveriam se comportar diante da igreja, do Evangelho, diante do reino. No verso 42, os apóstolos, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha que interessante. Quem é que estava todos os dias no templo, nas casas? Quem que era? Os apóstolos. Sabe com que isso acontecia? Quando eles faziam isso, eles davam testemunho e discipulavam, e dizia para o novo convertido: ô rapaz, presta atenção, você se converteu, e agora o teu lugar é aqui, é participar dos cultos, é participar das orações, é estar em comunhão. Esse negócio de ficar indo para outro lugar na hora do culto, na hora das programações, não. Olha o nosso exemplo. É assim que discipulamos. Discipulamos com exemplo, discipulando primeiramente fazendo. Os apóstolos, todos os dias, estavam no templo, nas casas, não cessavam de ensinar. Já que estamos falando em ensinar, vamos falar sobre oração de novo. Sexta-feira, 7h30 da manhã, aqui na igreja, estamos orando por missões. Domingo que vem nós vamos iniciar nossa campanha de missões mundiais.
Você, querido, é convidado para estar aqui durante toda a nossa campanha, no sexta-feira, 7h30 da manhã, para estar orando. Ora, para os apóstolos terem estado nas casas, isso dependeu de que seus moradores estarem interessados em conhecer mais sobre o Evangelho. Então eles começaram a ir para as casas. Este é o princípio, queridos, do PGM. Pessoas que com o seu coração abrem as suas casas, para que o Evangelho possa lhes chegar. E através disso, pessoas possam ser discipuladas. Em Antioquia, capítulo 13, verso 4 de Atos, Paulo começou pregando o Evangelho publicamente na sinagoga. Tendo muitos dos judeus e prosélitos crido, estes seguiram Paulo e Barnabé. Os dois então dedicaram a atenção imediata a esses, falando-lhes e exortando-os. Na semana seguinte, no verso 43 de Atos 13, alguns rejeitaram a mensagem. Verso 46, outros creram. Versos 48, os apóstolos se dispuseram a dedicar tempo aos interessados. Queridos, evangelização discipuladora é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de caminhar com pessoas. Eu falo de Jesus, mas eu vou caminhar com aquela pessoa. Eu vou estar junto com aquela pessoa, para que eu possa ser usado pelo Espírito e levar essa pessoa a compreender um pouco mais do reino de Deus. É como um bebê, um recém-nascido. Aqui tem, quantos meses? 2 meses. Qual que é o nome? Iago. Se eu chegar e falar para o Iago, vai lá atrás na cozinha, traz um copo d'água para mim. Será que ele vai? Não vai, nem sabe andar. Está lá num sono profundo, gostoso, dormindo. Mas já já os pais vão ensinar a andar. Já já os pais vão estar lá. Todo pai já fez isso. Se cair, pega. Está ensinando. Só que para isso os pais vão ter que tirar tempo. Vão ter que renunciar a muitas coisas. Jogo de bola, viu? Passeada por aí, reunir com as coleguinhas. Vão ter que renunciar para poder ensinar. Isso é discipulado. É gastar tempo. E gastando tempo, nós ganhamos tempo. É estar com Ele, auxiliando, dizendo, isso pode, isso não pode. Isso você tem que fazer, isso você não tem que fazer. Isso é discipulado. Quando nós evangelizamos alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, ela é uma criança, um recém-nascido. Ela não sabe muita coisa. O que ela sabe é o que você falou para ela, que Jesus a ama, e que tem um plano na vida dela, e que tem um céu e que tem um inferno. E quando ela aceitou a Cristo, o nome dela foi escrito no livro da vida. É só. Mas o Evangelho e o reino não é só isso. Tem agora a caminhada, o processo de santificação. E esse processo, para ser bem feito, e esse processo para que essa pessoa possa passar com Ele, passar por Ele, ela vai precisar ser discipulada. E é o grande problema da igreja hoje. Pessoas dentro da igreja que não foram discipuladas, que só foram trazidas. Às vezes a impressão que se dá é que em muitas igrejas virou um depósito de pessoas. Joga tudo lá na igreja. Se não houver cuidado, se não houver tratamento, se não houver pessoas dispostas a ter tempo para estar com elas, elas estarão dentro da igreja, convertidas, vão para o céu, mas vão incomodar. De vez em quando, vão fazer alguma coisa, porque não foram discipuladas. Pessoas que dão um problema são pessoas que ou não foram discipuladas,
ou são insubmissas ao discipulado que foi implantado sobre ela. E se são insubmissas, é porque provavelmente ainda não aceitaram a Cristo. Porque quando aceitamos a Cristo verdadeiramente com o nosso coração, nós entregamos tudo a Ele e deixamos Ele agir em todas as áreas de nossas vidas. Então os apóstolos se dispuseram a dedicar tempo aos interessados. Querido, deixa eu perguntar para você, nesse último ano que passou, quantas pessoas você evangelizou e discipulou? Quantas pessoas evangelizou e discipulou? Quantas pessoas estavam interessadas pelo Evangelho e você dispôs do seu tempo e dedicou o seu tempo para com essas pessoas? Quantas pessoas te procuraram para tirar dúvidas, para conversar com você, e você tirou o tempo que você teria de outras coisas e ficou ali com aquela pessoa, conversando com ela, discipulando ela? Em Ícone, Paulo e Barnabé falaram na sinagoga e muitos creram, outros permaneceram incrédulos. 14, verso 1 e verso 2 vai falar sobre isso. E em seguida os missionários investiram muito tempo ali. Paulo e Barnabé, eles investiam tempo, falavam com ousadia, eles se preocupavam com pessoas, eles se preocupavam em estar com pessoas, eles se preocupavam em fazer o discipulado. Queridos, eu preciso entender que essa evangelização discipuladora, ela inicia com a mensagem de salvação e continua com o processo de santificação. Discipulado é algo que todos nós precisamos, mesmo que você já seja um tempo da igreja. Nós estamos falando isso com os líderes e nós queremos implantar na igreja o discipulado, o cuidado. Nós queremos cuidar de cada um. Só que, queridos, sozinho, pastor nenhum no mundo vai fazer isso. Ele não consegue discipular todos da igreja. Ele discipula alguns. Só que o grande segredo do reino de Deus é que o reino não é para um. O reino é para todos aqueles que querem trabalhar. O discipulado, queridos, que nós queremos implementar na igreja, o cuidado que nós queremos ter com vidas, leva cada um de nós a cuidar de pelo menos uma pessoa e ser cuidado por uma pessoa. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão. Você precisa ter alguém com quem você possa compartilhar a sua vida. Você precisa de alguém que você possa abrir o seu coração, confiar nela e ela caminhar com você e te auxiliar em oração. Eu preciso e eu tenho pessoas com quem eu converso nos momentos difíceis, porque, queridos, senão não aguentamos. Olha para o teu irmão, diga assim: você precisa discipular alguém. E diga assim também para ele: e você precisa ser discipulado por alguém. Querido, como isso vai acontecer? Eu vou falar, não sei. Mas que eu sei que você tem que ser cuidado por alguém, e você tem que cuidar de alguém, isso eu sei. Nos PGMs nós vamos começar com esse discipulado, porque o desejo do meu coração
E eu creio que é o desejo do coração de Deus, é que cada um nessa igreja, cada um esteja sendo cuidado por uma pessoa, e cada um esteja cuidando de alguém. Queridos, isso é uma transformação de reino, é uma transformação de filosofia. Nós deixamos de ser consumidores, que estamos ali só para receber, mas estamos ali para aprender e transmitir esta mensagem. Deixe Deus trabalhar em seu coração. E quando Deus falar com você e dizer, olha, aquela pessoa, vai lá e cuide dela, vai lá e cuide dela. Chame ela para um café, chame ela para bater um papo, exponha suas necessidades, exponha os seus problemas e peça para que ela ore por você. Querido, coloque diante de Deus, procure pessoas que tenham boa reputação, idôneas, tementes a Deus, que dão exemplo de vida cristã, exemplo de maturidade, e você vai perceber, queridos, que as coisas ficarão mais fáceis no seu dia a dia. Evangelização discipuladora é isso, queridos, é tirar tempo. Os discípulos tiravam tempo, Jesus tirava tempo para estar com os discípulos. Em Filipos, por não haver sinagoga, Paulo e Silas anunciaram Jesus a umas mulheres à beira do rio, lá em Atos 16, 13. Lídia, depois de crer e ser batizada, rogou que Paulo e Silas ficassem em sua casa, no que foi atendida. Ela ouviu falar do Evangelho, ela creu, e ela disse, fica aqui que eu quero saber mais, eu quero mais. Mais tarde, na evangelização do carcereiro, uma vez que ele creu, Paulo e Silas foram até a sua casa. O modelo aqui, mais uma vez, queridos, é andar perto daqueles que se interessam por saber mais do Evangelho. Querido, você precisa se interessar por pessoas que estão ali sedentas pelo Evangelho. Você tem que cuidar dessas pessoas, porque ao mesmo tempo que o Espírito sabe que essa pessoa está pronta para receber o Evangelho, Satanás também sabe disso, e ele fará de tudo para tentar destruir esta vida, para que ela se afaste do Evangelho. E é aí que você e eu entramos, querido, no cuidado, no zelo, na caminhada. Em Corinto, Paulo, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. É bacana essa questão dele disputava, porque os outros também estavam falando, mas ele chegava lá, não, deixa aí que eu vou falar agora, de alguém que é maior que tudo que vocês estão falando aí. Eu vou falar agora do Deus Todo-Poderoso, e testificava que Jesus era o Cristo. E as pessoas que criam eram ensinadas na palavra de Deus. Em Éfeso, Paulo, entrando na sinagoga, falava ousadamente, e ali levava o Evangelho aos que se interessavam. Paulo dedicava o seu tempo. Se você ler ali o texto de Atos 28, 17, 20 a 23, o texto vai relatar que alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Aos que se interessaram, Paulo dedicou 2 anos inteiros para receber em sua casa todos quanto vinham vê-lo. Paulo abdicava do seu tempo, da sua vida, para poder estar ali, falando de Jesus. Muitas vezes, já compartilhei isso, queridos, com os irmãos, me perdoem se serei repetitivo, mas talvez alguns não ouviram ainda. Muitas vezes, quando eu estou na academia, e é hora de ir, terminou a minha aula, e a Júlia está me esperando lá embaixo para ir, eu levo 1 hora para descer, levo 1h30 para descer, porque quando termina o treino, às vezes alguém chega, pastor, o senhor tem um tempo? E eu já estou com todas essas coisas arrumadas, já estou indo, aí, tenho sim, senta aqui, vamos conversar.
Acontece. Às vezes acontece quando estou se preparando. Estou lá, me preparando, colocando a bandagem na mão, pegando luva. Pastor, tem um tempinho aí? Aí eu já estava terminando de arrumar, daí eu começo a tirar. Claro que eu tenho, querido, senta aí. Vamos bater papo, vamos conversar. Porque se você não tiver tempo para pessoas, querido, eu não sei o que você está fazendo nessa terra. Porque se eu sou cristão, se eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso ter tempo para as pessoas. Principalmente para as pessoas que estão interessadas. E se você pegar todo o texto de Atos, percebam que Paulo, Timóteo, Silas, os apóstolos, não perdiam tempo com quem não queria. Ah, não quer? Deus tem misericórdia da sua vida. Você quer? Então vem cá, que aqui eu vou ficar com você. Ele não perdia tempo com quem não queria. Mas se aquela pessoa que não queria chegar, não, agora eu quero, então agora venha cá. Eles gastavam tempo com quem estava interessado. E queridos, nesse mundão afora que Deus fez, há muitas pessoas interessadas no Evangelho. Há muitas pessoas. E eu preciso encontrar essas pessoas. Eu preciso encontrá-las para dar do meu tempo para elas, da minha vida para elas, trazê-las para dentro da minha casa, entrar na casa delas, caminhar com elas, viver com elas, sorrir com elas, chorar com elas. Este é o princípio do discipulado, é caminhar com pessoas. Em todas as epístolas vemos que Paulo sempre esteve disposto a consumir a sua vida em cuidado dos novos discípulos. Ele estava sempre cuidando de pessoas. Talvez o texto mais significativo vai estar registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que diz: assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Queridos, isso é a essência do discipulado. Estar disposto a dar a própria vida. Queridos, Paulo está falando de forma literal isso. Ele não está falando por metáfora. Ele está falando de forma literal. Se precisasse for, ele estava disposto a pagar com a própria vida. Queridos, o quanto eu estou disposto a discipular vidas. Não é fácil. Não é fácil, né, Júlio, na correria do dia a dia, o César mandando viajar para lá e para cá e tudo, mas durante a semana tem que ir lá preparar o estudo do PGM e cuidar das vidas que ali chegam. Não é fácil, né, Adalto? Com todos aqueles processos, tendo que entregar e tendo que estudar, e no dia do PGM sentar com o povo e compartilhar. Maurício, Sandra, Carlos, Dag, chegar lá e olhar aquele povo lindo e maravilhoso lá do São Gabriel, casa que já está pequena, e tirar tempo para estar com essas vidas. Queridos, homens e mulheres estão tirando tempo para discipular vidas, enquanto muitas vezes outros estão apenas de braços cruzados, querendo receber algo. Conhecem a Cristo, vão para o céu, mas dão um trabalho. Queridos, eu preciso fazer parte de uma evangelização discipuladora. Eu preciso estar disposto a discipular vidas, nem que seja por pouco tempo, nem que seja por um pouquinho de tempo, mas discipula um pouquinho, Caminhada começa, aí depois outros vão discipular também.
Não importa o quanto tempo você vai discipular alguém, mas você tem que discipular, você tem que falar. Queridos, Paulo sabia que deveria transmitir àqueles novos irmãos não somente a palavra de Deus, mas tudo o que ela era. Paulo tinha compreensão disso, que para que aqueles crentes pudessem alcançar o sucesso numa vida espiritual, pudessem chegar a patamares altíssimos de uma vida espiritual, ele precisava não somente pregar, mas ensinar sobre essa palavra. Nós precisamos não apenas pregar, mas ensinar. E ensinar, nós ensinamos primeiramente com a vida, e gastando tempo para com essas pessoas, tirando tempo para estar com essas pessoas. Poderíamos relatar vários outros textos que Paulo se manifesta com amor paternal pelas igrejas, pelos discípulos. Você vê Paulo falando de Timóteo e Tito, ele chama como filhos. Tamanho é o carinho de Paulo com eles. De forma intencional, Jesus influenciou vidas que multiplicaram essa influência a outras vidas. Liderou homens que viraram líderes. Os discípulos entenderam e praticaram isso. Não precisamos fazer, nós, agora, precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos discipular. Nós precisamos pregar a palavra e ensinar pessoas a viver a palavra. Com exemplo, com dedicação, com a minha vida, dispondo aquilo que eu tenho, o meu tempo, o que eu sou, o que eu tenho, tudo à disposição, para que pessoas interessadas possam chegar. Assim podemos afirmar que a evangelização discipuladora é um ato de amor e cuidado. Quem ama, vai cuidar. Querido, se você ama o perdido, você vai atrás dele e cuida dele. Se você ama o teu irmão, você cuida dele. Você busca saber das necessidades, dos problemas e das dificuldades dele, para auxiliá-lo. Pois primeiramente se apresenta o Evangelho de Cristo à pessoa. Após isso, inicia-se um ato de amor e cuidado dentro de um relacionamento discipulador. E esse relacionamento se transforma em um discipulado. Podemos então dizer que evangelização é o processo pelo qual as pessoas conhecem a Cristo, através de alguém que lhes falou. Evangelização discipuladora é o processo que, além de apresentar Cristo à pessoa, ela irá caminhar com essa pessoa, auxiliando-lhe e lhe ensinando a conhecer a Cristo através do relacionamento discipulador. Eu prego e ensino. Eu mostro, eu caminho. E mais uma vez, queridos, um dos grandes erros da igreja do século 21, um dos grandes erros que nós estamos cometendo nos nossos dias e nos últimos anos, infelizmente, tem sido assim. A igreja, se preocupou em evangelizar, mas esqueceu e negligenciou o discipulado. O evangelismo levou muitas pessoas a Cristo, mas pela falta do discipulado, muitas pessoas que foram levadas a Cristo não compreenderam como seguir e servir a Cristo. Um evangelismo sem discipulado leva as pessoas a serem consumidoras do evangelho e da igreja, enquanto a evangelização discipuladora leva as pessoas a se tornarem discípulas de Jesus, comprometidas com o reino. O que Deus espera de nós é que nós possamos amar e cuidar de pessoas. E como nós fazemos isso?
discipulando, caminhando com elas, pagando o preço que for necessário, para que essa pessoa não apenas conheça o Evangelho, mas ela entenda o que é o Evangelho. Para que ela não fique como muitos que aí afora estão, sendo apenas consumidoras do Evangelho, apenas querendo receber, apenas querendo ganhar as coisas, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Isso, queridos, também tem a ver com a minha vida. É muito mais prazeroso dar a minha vida em favor de outros, dar o meu tempo para outros, do que outros venham a dar a vida deles por mim, do que outros venham a dar o seu tempo deles para mim. É algo precioso, mas, queridos, nós só entendemos isso quando nós fazemos. Nós só compreendemos isso quando eu coloco a mão na massa e começo agora a evangelizar e discipular pessoas. Discipulado é cuidado, é amor. Eu preciso amar pessoas, eu preciso cuidar de pessoas. Não é fácil, não é tão simples, mas é o que Deus espera de cada um de nós, e é o que Deus espera da nossa igreja. Queridos, que nós possamos compreender este princípio, assim como temos compreendido o de oração, e que nós possamos colocar em prática esses princípios, e eu creio que eles serão colocados. Eu creio. Por isso, você que já tem feito parte daquilo que nós cremos para a igreja, querido, comece a discipular vidas. Chame alguém para caminhar com você, chame alguém para você amar e cuidar, chame alguém para que possa te amar e te cuidar. Nesse processo nós vamos estar aprendendo juntos sobre isso, queridos. Muitas coisas ainda iremos aprender, mas esse início já é o suficiente para nós. Eu estou aqui para amar, eu estou aqui para cuidar de todos que adentrarem aqui, de todos que se achegarem aqui, de todos que tiverem interesse no Evangelho. Não importa quem, não importa quantos. Quando nós descobrirmos e conseguirmos viver este princípio, querido, pode ter certeza que haverá uma transformação na forma de ser igreja.